A FIFA avalia a proposta que obriga clubes a terem sempre um atleta da base em campo. A ideia foi aprovada por unanimidade pela entidade e será levada para a votação do Conselho da FIFA no ano que vem. O texto afirma que todo clube é obrigado a sempre ter ao menos um jogador das categorias sub-20 ou sub-21 formado em casa em seu time principal. No Brasil, isso é uma situação diferente do que se vê, por exemplo, na Itália, na Inglaterra. Sim. É um problema menor para os times brasileiros. Ainda assim, isso tem, assim, essa gama de grandes contratações, enfim, de movimentação de muito dinheiro entre os times brasileiros, isso acabou até afastando para alguns clubes esse tipo de movimentação. O Flamengo é um exemplo, né? O Flamengo tem tido até uma dificuldade quanto a isso. Mas eu queria a visão de vocês sobre essa medida. Acho que ajuda ou prejudica o planejamento de clubes, tanto no Brasil quanto fora? Tudo que é ditatorial faz mal. Isso é uma imposição. Cada clube trabalha da forma que quiser. E aí, depois ele vai colher as consequências. Podem ser boas ou ruins. Eu acho que o que pode ser legal é você estimular, e aí eu não sei se com regra, sei lá como é que pode funcionar, a você ter num elenco e levar pro jogo. Banco de reservas, aí tudo bem. Assinar a súmula. Assinar a súmula, acho que tudo bem. Agora, tem que ter no campo escalado. E a FIFA tá interferindo no trabalho de treinador. Aí parece a Copa CESP, né? Que a gente tava jogando o segundo, tem que ter um mais 40 em campo, tem que ter, só pode ter um ex-jogador, né? Meter umas regras aí, que é a Copa de... Pra quem não conhece, a CESP é a Associação dos Cronistas Esportivos aqui de São Paulo, ela organiza um campeonato de imprensa aí. E tem essas regras, tem que ter um de mais de 40 em campo, tem que ter no máximo um ex-jogador por time. Aí parece as regrinhas, assim, de Copa de imprensa, né? Então, também, assim, eu acho que há uma preocupação. Em alguns países, aqui no Brasil se discute muito isso, porque hoje temos muitos estrangeiros jogando no futebol brasileiro, hoje podem ter 9 até em campo, ou relacionados para o jogo, e há muita preocupação em inibir a revelação de atletas, lançamento de atletas jovens. Na Europa tem muito dessa discussão, na Itália com certeza de novo estão discutindo muito isso com a Itália fora da Copa de novo, na Premier League tem um monte de estrangeiro. Hoje o mundo é globalizado. Mas, assim, eu tenho uma opinião até meio diferente disso da maioria, né? Meu pai mesmo acha que tinha que limitar o número de estrangeiros aqui, que tem muito. Eu sou a favor de liberar, põe quanto vocês quiserem. Aí exato. Cada um faz o que quiser. Eu também acho que vem muito estrangeiro meia boca jogar aqui. Lógico que vem. É um fato. Mas aí, como o Felipe falou, uma escolha do clube. E não acho que necessariamente ter muito estrangeiro, ele inibe a revelação de atletas. O Palmeiras mesmo. Palmeiras revela muita gente. E tem muito estrangeiro. Sim, e tem muito estrangeiro. E no elenco profissional do Palmeiras, os caras jogam. O Estevão jogou. Vou até tirar Estevão e Hendrick, que vão dizer, mas esses são acima. Mas o Alan tá jogando, o Naves já chegou a jogar, o Benedetti tá no elenco. Tem mais aí, é só pensar. O Luigi, o Fabinho já esteve no elenco. O Vanderlan. John já esteve, Vanderlan. Então o Palmeiras usou vários jogadores da base. Aí o quanto jogou, quanto não jogou, é outra história. Mas usou. E alguns que foram bem, o Vitor Reis... Usou, o jogador. Foi campeão com Danilo e Patrick de Paula e Gabriel Menino. Entendeu? O Veron, o Wesley, o Renan, usou um monte de gente aí da base. E teve um monte de estrangeiro também jogando no Palmeiras nesse período. O Flamengo já tem uma estratégia diferente. O Flamengo ele mais vende os garotos, ele não usa tanto jogador no time profissional. Mas essa estratégia não tem muito a ver com o estrangeiro. O Flamengo, ele contrata jogador mais velho, um jogador mais rodado. E aí é brasileiro também, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Alexandre, o Danilo. Também é uma opção do clube. A Premier League tem estrangeiro pra caramba. Acho que são cerca de 70% dos jogadores da Premier League são estrangeiros. Sim. E tem muito jogador inglês bom surgindo aí. O que a Inglaterra revelou de jogador bom nos últimos anos aí, Saka, Phil Foden, Bellingham, tem um monte de inglês que joga muita bola. Dá pra chamar isso aqui de proposta anti-modelo italiano. E aí a Itália não revela, não acho que é por causa dos estrangeiros. Pô. O campeonato francês tem estrangeiro pra caramba, mas tem de francês bom. O problema da Itália é uma gestão estrutural de anos. O país, ele dormiu na conta dos investimentos das antigas SAFs, que eram donos, torcedores. Sim, Berlusconi, o Máximo Moratti. Esses caras iam colocar dinheiro até o fim da vida no clube, ou no caso até eles cansarem como abandonaram, né? E aí esses clubes, as contas começaram a ficar maiores e tudo mais, o dinheiro dos caras também começa a dar uma encurtada, e esses clubes foram vendidos para SAFs que têm pensamento bancário.
Você pega o Cardinale, que tá no Milan, ele simplesmente entrou em pé de guerra com a torcida. Eu acho um absurdo o que ele falou, mas enfim, a filosofia do cara é essa. Eu estou aqui para pagar conta e não para ser campeão. Então, para ele, independe se ele vai subir, jogador da base não vai subir, ele quer que a conta dele fique no azul e ponto final, entendeu? Então ele não vai gastar, o orçamento do cara é de 100, ele vai gastar 99,9. É isso. Só que é nessa que a seleção italiana se explode. É lógico, mas a questão da seleção italiana é que essa própria formação de base na Itália, justamente porque esses clubes têm muita dificuldade, essas formações de base também foram afetadas. Esses clubes deixaram de dar investimentos na base para pagar contas no time profissional. Então não houve uma mescla. As escolas no próprio futebol italiano passaram a não integrar mais. Eles tinham projetos, né, de escolas com os clubes menores e até com alguns clubes maiores também, de inserção de novos talentos, e isso foi comprometido também pela crise que passou o próprio país recentemente, nessas trocas malucas de governo, Berlusconi e aí Mattarella, e enfim, né? A Itália também está passando por um processo de reformulação econômica muito grande. Então tudo isso tem a ver com a condição do país. E obviamente com essa mentalidade. Então falar que isso é uma lei que ela vai para salvar o futebol italiano, não vai. O que salvaria o futebol italiano eram cabeças. A Itália foi gerida nos últimos 20 anos por políticos, tá? O cargo da Federação Italiana era político. Tudo bem, a CBF também tá? Mas só que há uma independência dos clubes em relação a CBF, pelo menos nessa administração. Na Itália não, muito passa por essas orientações, mesmo sendo algumas SAFs, né? E aí, essas determinações de estruturação do planejamento do futebol italiano, elas têm a ver com a Federação Italiana, né? Não tem nada, nem o Ministério do Esporte, a Federação Italiana. E como são figuras que não trabalham, nunca militaram no futebol, acontece que os planejamentos eram horrorosos. E até depois da primeira eliminação da Itália em Copa do Mundo, que foi em 2010, eliminação ridícula, né, em fase de grupos, a primeira vergonha. O Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Um grupo terrível. A Itália convocou alguns personagens para desenhar modelos de reestruturação. E um deles foi o Roberto Baggio, que levou um dossiê de 900 páginas e não sei o que. Aquilo ali foi abandonado, porque não era de interesse político dos caras. Então, talvez agora, se retransformarem, se tiverem a humildade de colocar os pés no chão, a Itália pode voltar a andar. O que basicamente também pode funcionar aqui no Brasil, né? Para clubes que, em vez de saírem gastando a torta e a rodo com jogadores caríssimos, e aí a gente vai entrar em São Paulo, em Corinthians, em Atlético Mineiro, e como foi o Grêmio, o Inter, em vez desses clubes pararem, gastarem essa grana com um monte de cara caro, e que às vezes são muitos deles tralhas que não vão servir para nada para desenvolvimento, você olha para a base e começa a formar melhor. E só rapidinho, São Paulo Corinthians é bom citar, né? Porque aí muitas vezes quando o São Paulo vende, ou Corinthians, alguns da base, e aí fala, mas vendeu o menino e tem um jogador estrangeiro ruim. Aí a questão da gestão. Por que o São Paulo vende um monte de garoto barato? O Lucas Ferreira, ano passado, o meia lá, o Alves, Matheus Alves, o William Gomes, Moreira, o Henrique Carmo. Qual? O Carmo, o Henrique Carmo. O Henrique Carmo, isso. Carmo. Foram todos vendidos ano passado. São Paulo vende porque ele tá quebrado, cara. O Palmeiras vende caro ou segura mais porque ele não precisa de dinheiro. O São Paulo vende porque ele precisa de dinheiro para pagar a conta amanhã. Então não é por causa dos estrangeiros. Eles vão arrumar estrangeiro porque eles acham que é mais barato. E aí ele vende os moleques porque são os moleques que valem alguma coisa. Só que, o William podia valer mais, foi por 9,5 milhões. Se ele tivesse no Palmeiras ou no Flamengo, ele ia pelo dobro, porque quando você tá precisando de dinheiro, o cara te oferece o dinheiro agora, mesmo que seja menos do que você acha que vale, não, eu preciso dessa grana que eu tenho que pagar a dívida amanhã. É o caso do Botafogo agora. O Botafogo vai queimar um monte de jogador aí, vai vender. Corinthians, surgiu Murilo, vendeu rápido. Surgiu Moscardo, vendeu rápido. Surgiu Wesley, atacante, vendeu rápido. Porque tá quebrado. Aí não tem nada a ver com os gringos que vêm. Aí se eles contratam um gringo ruim, é outra história. Porque eles fazem bobagem mesmo. Então, essa que é a bobagem. É o cara gastar dinheiro com um cara que ele podia estar olhando pra base, entendeu? E então, o problema é de mentalidade. Não é de imposição, não põe pra jogar, não. Como o Corinthians mesmo, no domingo, o Diniz colocou o Ranielli de lateral direito, porque o Mateuzinho tava suspenso. No banco ele tinha o Pedro Milans, uruguaio. Se o Diniz não colocou o cara da posição e colocou outro, que foi bem até,
É porque ele sentiu que, ó, esse cara, por enquanto, eu não posso contar com esse cara. Ele jogou contra o Vitória, o Pedro Milans, porque o Mateuzinho tava aí já suspenso. Essa coisa, aí quem que contratou? Quem que pediu pra contratar? Aí não tem nada a ver com ter base ou não ter base. Eles contrataram um cara porque quiseram. Alguém indicou, alguém pediu. E o cara, pelo menos, parece que não tem condição de ser um titular num jogo de um campeonato brasileiro contra o Vasco em casa. E a história da base também é muito curiosa, porque a gente também tem que analisar que muito de jogador não se desenvolver profissionalmente é porque o trabalho na base é ruim. Sim. Hoje, são poucos trabalhos de base em que você forma jogadores com capacidade técnica para subir ao profissional e depois serem moldados taticamente ao ritmo de jogo profissional. O Estevão e o Hendrick, que são os casos aqui agora rápidos e emblemáticos, como foi o Vinícius Júnior no Flamengo, esses caras já eram diferentes, tá? Por quê? Porque talvez o talento natural ajudou. Mas você pega numa outra grande parte de atletas, eles sobem mecanizados, eles sobem comuns, eles sobem cruz. E aí os técnicos do profissional, como eles têm um tempo muito rápido pra ter que trabalhar ao longo da semana, o cara não vai lá e dá o olhar especial pro garoto da base, que ele deveria, inclusive, pra potencializá-lo. Vejo isso acontecendo muito no Corinthians. No Corinthians, no próprio Palmeiras mesmo. Palmeiras também. O Abel não pega um garoto da base como deveria pra desenvolvê-lo melhor. Ele já quer o moleque pronto. Então se não tiver pronto, não vai jogar. O Corinthians acontece um fenômeno engraçado, que o Corinthians é multicampeão da Copinha, ganha a Copinha. E cadê um grande jogador do Corinthians ali? Sempre tem. Mas aí o cara trabalha para um nível de sub-20, mas que talvez a formação dele no sub-20 não dê indícios de que tecnicamente ele vai evoluir no profissional. E tem uma coisa, né? O Corinthians tem um lateral esquerdo que chama Denner, e tá vendido pro Chelsea, pro grupo lá do Chelsea. Sim. E nem jogou no profissional. São Paulo tem um lateral direito que chama Ângelo. Está vendido já pro mesmo grupo, sem estrear no profissional. 16 anos o menino. 16 anos. O Heitor provavelmente no Palmeiras agora, um garoto de 18 anos que já poderia jogar. Ele disse que é um fenômeno de gols na base. Ele disse não, ele faz muitos gols. Ele sequer pisou no campo profissional e o Grupo City quer comprá-lo agora no meio do ano. Isso que eu acho um absurdo.